Bora lá desvendar um dos maiores quebra-cabeças no mercado de fundos imobiliários hoje, o DEVA11. A questão é a seguinte: como é que um fundo pode parecer tão, mas tão barato e ao mesmo tempo pagar dividendos lá na estratosfera? Será que isso é uma oportunidade de ouro ou, na verdade, uma baita armadilha? É o que a gente vai investigar agora. Para entender essa história toda, a nossa análise vai seguir 4 passos bem simples. Primeiro, a gente vai entender o paradoxo do DEVA11. Depois, vamos fuçar para encontrar o risco que está escondido ali. Aí vamos desenhar 3 futuros possíveis. E no final, claro, a gente chega ao veredito. Então vamos começar pelo que faz todo mundo coçar a cabeça quando olha para o DEVA11. Esses números que simplesmente não parecem conversar entre si. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Os dados parecem bons demais para ser verdade. E é exatamente por isso que a gente precisa ir muito além da superfície. E olha só, este slide aqui resume o dilema de forma perfeita. De um lado, uma queda brutal de 83% no preço da cota desde o começo. Mas do outro, um rendimento com dividendos de mais de 20% só no último ano. Peraí, como assim? Como é que pode uma coisa dessas? Para ter uma ideia do que isso significa, quer dizer que para cada R$ 25 investidos, o retorno em dividendos foi de quase R$ 5, em um único ano. É um número que, claro, salta aos olhos e faz parecer a oportunidade da vida, né? Pelo menos à primeira vista. Muito bem, agora a gente vai para a parte mais crítica. O que está por trás desses números tão chamativos? Qual é o segredo? Guardem bem esse número, 30%. Parece pouco, né? Mas ele é a peça-chave para a gente conseguir decifrar todo o risco que envolve o DEVA11. Tudo gira em torno dele. E aqui está a explicação. Quando a gente abre a carteira do fundo, o que a gente vê? Que só 30% dos ativos, que são basicamente dívidas imobiliárias, os CRIs, estão pagando direitinho, em dia. Os outros, 70%, ou estão atrasados ou já são considerados de alto risco. E aqui está o pulo do gato. Aquela pequena fatia de 30% que está saudável, ela está carregando o piano sozinha. É ela que gera todo aquele dividendo de 20% ao ano. Dá para imaginar a pressão absurda que isso coloca em cima de uma parte tão pequena do fundo, né? Certo, o problema está na mesa. A pergunta agora é: e daqui para frente? O que o futuro pode reservar para o DEVA11? Vamos dar uma olhada em 3 possibilidades. Bom, basicamente, temos 3 caminhos possíveis. Um em que nada muda, a situação fica como está. Um segundo, mais otimista, em que as coisas melhoram. E um terceiro, bom, um em que o buraco fica mais fundo. Cada um desses caminhos, claro, mexe direto nos dividendos e no preço da cota. Vamos pensar no primeiro cenário. Se o fundo conseguir, de alguma forma, manter esse jogo de equilíbrio com só 30% dos ativos bancando um dividendo de 20%, ele seria, olha que ironia, um dos melhores investimentos do mercado. Manter isso seria um feito e tanto. Agora, o cenário dos sonhos. Se uma parte daqueles 70% de ativos problemáticos começar a pagar o que deve, aí a história muda completamente. Os dividendos poderiam subir e o preço da cota, esse poderia tranquilamente dobrar de valor, talvez ir para 40, 50, quem sabe até R$ 60. E temos o cenário pessimista. Se mais ativos começarem a dar calote, aqueles dividendos que já se equilibram num fio de navalha vão cair. E como consequência, o preço da cota, que já está lá embaixo, pode afundar ainda mais e ir para 15 ou até mesmo para R$ 10. Com esses 3 cenários na mão, a gente chega na hora da verdade. Baseado no que a gente já viu, qual deles tem mais chance de acontecer? Pois é, essa é a pergunta decisiva. Temos as possibilidades. Mas o que as evidências, o que os fatos nos dizem sobre qual caminho é mais provável? E a observação mais importante é esta. Quando a gente olha o histórico recente do fundo, a tendência tem sido de piora. A porcentagem de ativos bons vem caindo. O filme que está passando não é de recuperação, é de deterioração. E essa frase, tirada da análise original, resume a situação de forma brutalmente honesta. A trajetória do fundo não aponta para uma melhora no curto prazo, o que joga muito mais peso na direção daquele cenário pessimista. O caso do DEVA11, no fim das contas, nos deixa algumas lições bem valiosas. A primeira, dividendos altíssimos podem estar só escondendo um risco gigantesco. Segunda, a saúde dos ativos vale muito mais que o dividendo do mês. E por fim, uma lição dura. Um preço baixo sempre, sempre pode cair mais.
E a gente fecha com essa reflexão. O DEVA 11 nos força a repensar nossas prioridades na hora de investir. O que vale mais, o brilho do retorno rápido ou a solidez dos fundamentos por trás dele? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso no longo prazo.